Este é o capítulo 9. Tá gostando dessa história? Então, faz a tua inscrição, isso é muito importante para mim. Naspolini Filho. Faz a inscrição aí no YouTube e diz para mim de onde é que tu estás teclando, onde é que tu estás me ouvindo, de que cidade, de que bairro, de que estado. Por favor, isso é importante para mim. Eu dizia que a comunidade dos italianos fundadores de Criciúma foi se desenvolvendo e as necessidades básicas aparecendo e satisfeitas com a instituição de alguns estabelecimentos comerciais. Na roça, criada a partir da derrubada da mata, plantavam-se todos os cereais, as verduras e praticamente tudo o que precisava para a subsistência de cada uma daquelas famílias. Mas eu disse também que o milho era fundamental, porque é do milho que se faz a farinha de milho. E é com a farinha de milho que se faz a polenta. E a polenta, olha, falou em italiano, Dio Madonna, mas imediatamente se associa polenta. Polenta com galinha, polenta com um monte de outros ingredientes. Tudo faz parte da culinária italiana, mas a polenta é fundamental. E que a primeira farinha de polenta era resultado de socar o cereal, o milho, num pilão, até ele se transformar farinha. Daí resolveram, e quase de repente, muitos italianos, a construir as suas atafonas. Nós costumamos dizer tafona, né? Não, é atafona, perfeito? Construíram suas atafonas. O Marcos Rovares e o Benjamin Bristotti fizeram as maiores. O Marcos Rovares tinha a sua atafona junto de um açougue, uma fábrica de banha, uma serraria, uma selaria e uma ferraria. Tudo junto, num galpão enorme, num pavilhão enorme, diríamos hoje, né? Ficava localizado, se não tivesse sido demolido, nós o veríamos ali onde tivemos até recentemente o Hotel Roma. E isso todo mundo de Criciúma sabe aonde fica, naquela esquina ali. Ali, e era fora da cidade. Imagina, um matadouro dentro da cidade. O matadouro estava lá fora. Né? E lá fora era ali, onde tivemos o Hotel Roma até recentemente. O Benjamin Bristotti fez a sua junto da serraria, da selaria e da ferraria que ele tinha, onde temos hoje, fica entre o Crisul Hotel e o Hotel Royal, para ficar bem localizado. O Crisul trocou de nome, agora tem um outro nome, mas era ali. Ali ficava. E agora vem a novidade. Essas engenhocas todas do Benjamin Bristotti eram movidas à força hidráulica, isto é, roda d'água. Roda d'água? Sim, roda d'água. A água era represada. Hoje seria nos fundos do Bortoluzzi Center, na Travessa Cônego Miguel Giaca, e dali canalizada, uma calha de madeira de tábuas, até a localização das engenhocas do Benjamin Bristotti. Ali havia uma roda enorme, uma roda de água, né, que fazia a força hidráulica necessária para mover essas fábricas e instituições industriais pequenas do senhor Benjamin Bristotti. Para sabermos o que é uma atafona hoje, eu recomendo que se visite o Parque dos Imigrantes, ali no Rio Maina, que no parque, no campus do parque, há a réplica perfeita de uma atafona produzindo farinha de ótima qualidade. Fica a sugestão e o convite. Agora eu pergunto, o ouvinte sabe o que são as mós? O que é uma mó de moinho? O que são as mós que transformam o cereal milho em farinha de milho? Temos na gravura
exatamente a fotografia de duas mós. Elas trabalham uma sobre a outra. A de baixo, com esses canais que a gente mostrou, por onde corre a farinha já triturada. Elas são separadas, as pedras, por uma fração milimétrica. O milho desce, penetra entre as duas, a de cima gira, a de baixo é fixa, e essa trituração do cereal com os dois blocos de pedra transforma o cereal em farinha. É simplesmente fantástico. E nós temos alguns monumentos aqui na cidade e fora dela que se referem à primeira indústria constituída, indústria mesmo, de farinha da nossa macro-região. As mós que movimentaram a atafona do Benjamin Bristotti, quando o Benjamin acabou com a atafona, elas foram levadas para Pedras Grandes, de volta. Voltaram ao berço. Por quê? Porque elas foram afeiçoadas ali em Pedras Grandes. E de Pedras Grandes elas foram trazidas por 4 homens. 2 para cada roda, para cada mó. No eixo um pau, e eles segurando, vieram rolando de lá até Criciúma. E olha que eram 25 quilômetros. E eles levaram 29 dias para atravessar esse pedaço todo de chão, geralmente apenas um caminho por onde os tropeiros passavam, e trouxeram as pedras. Cansados, eles chegaram no morro que divide Criciúma do bairro São Simão, o Morro da Mina Brasil, e encostaram as 2 pedras no tronco de um guarapuvu, porque cansados, famintos, resolveram ir para casa e voltar no dia seguinte para buscar. Só que eles não contaram com a safadeza de São Pedro. Deu uma tormenta à noite e um raio atingiu exatamente aquele garapuvu. E com o movimento do tronco, as pedras despencaram morro abaixo. Só que ao invés de ajudarem e rolarem para Criciúma, rolaram de volta para o São Simão, o que deu um trabalho dobrado para eles. Foram no dia seguinte lá, decepcionado, porco Judas, Dio Madonna, cáspita, aquelas encrencas que os italianos são sábios em pronunciar, e trouxeram as pedras de volta, levaram até o seu Benjamin, e a atafona do seu Benjamin foi montada e fabricou muita farinha de boa qualidade para todos os italianos e não italianos da velha Criciúma. Depois, eu dizia, né, essas pedras, quando ele acabou com a atafona, elas foram para Pedras Grandes. E ao tempo que nós tínhamos a idade de 17, 19 anos, os estudantes de Criciúma, nós descobrimos que essas pedras estavam lá. Era nosso prefeito Arlindo Juncas. E nós pedimos um caminhão basculante e fomos lá buscar aquelas 2 pedras, enchemos a carroçaria do caminhão de ganchuma e outros matos que tinha por ali, para fazer uma cama para elas, né? E trouxemos as pedras, elas estão ali, na Praça do Imigrante, início da rua 6 de Janeiro, para ser visitada e reverendada. Há que se fazer uma reverência, porque é a primeira indústria constituída de Criciúma que deixou a marca. A marca está ali. São as pedras mós, são as mós da atafona do senhor Benjamin Bristotti. E a nossa cidade, a vila da colônia São José de Criciúma, foi crescendo e trazendo gente também de outras nacionalidades. E vieram, obedientes à propaganda que se fez na Europa durante todo esse tempo, vieram os poloneses. Os poloneses chegaram aqui, olharam o que lhes estava reservado, um olhou para o outro, que o outro olhou para o um. Dio Santo. Dio Santo aí deles é numa outra língua, é a polonesa, que eu não sei dizer como é que é. Mas, enfim, eles também deram pronunciaram as blasfêmias deles, pela decepção, mas se constituíram.
E isso nós vamos ver no capítulo 10, para o qual eu peço a honra da tua audiência, ok? E se ainda não fizeste a inscrição, vai lá no YouTube, faz e me diz de onde é que tu estás falando, ok? Até lá e um abraço do meu tamanho.